Então vamos lá, gente. A nossa hoje, hoje eu vou apresentar para vocês a número um do nosso terceiro assunto, que é o assunto chamado termoquímica, beleza? Então hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo. O nosso primeiro conteúdo lá, funções, depois propriedades coligativas e agora termoquímica. Então eu queria pedir para prestar bastante atenção nesse conteúdo, que é um conteúdo de suma importância aqui dentro da química, tá? Especificamente na Química 2. E por ele ser muita importância, ele tem uma importância prática no dia a dia para a gente entender alguns fenômenos, e tem também importância do ponto de vista de estudo, porque é um conteúdo bastante cobrado. Em qualquer prova que vocês forem fazer, prova química, seja prova do Enem, ou algum vestibular, ou até algum concurso na área que envolva a área de química. Beleza? É um conteúdo importante, muito cobrado, tá? Também está relacionado com ambientais. Então, é um conteúdo de importância dentro da química, beleza? Mas essa a termoquímica, né? A primeira pergunta que pode surgir de todos vocês é perguntar o que é termoquímica, né? Termoquímica, como é mostrado aqui nesse slide, ela é o quê? Ela é o estudo, então ela é uma área da química que ela estuda as quantidades de calor liberados durante as reações químicas ou durante os processos químicos ou processos físicos, de modo geral, tá? E, realmente, de maneira resumida, a gente pode chamar a termoquímica como as quantidades de calor que é liberado ou absorvido durante as reações químicas, beleza? Essa é a termoquímica para a gente. Só que essa questão de liberação de calor, absorção de calor, a gente já viu isso não só em reações químicas, que é o que a gente vai estudar aqui na termoquímica, mas a gente já viu isso em transformações físicas, que é uma coisa diferente de reação química, né? A gente sabe que transformação física é uma coisa e reação química é outra. As transformações físicas, por exemplo, a água virando gelo, ou a água o gás, ou o gelo virando água, ou o gás virando água líquido, né? Então essas transformações físicas que está mostrado nessa figura aí, elas envolvem absorção e liberação de energia. Então, essa questão de absorver energia, liberar energia, essa questão de absorver energia e liberar energia já é uma coisa que a gente já conhece. Conhece de onde, professor? Lá dos estados físicos da matéria, né? A gente sabe que quando eu tenho o gelo, eu pego uma pedra de gelo, coloco ela em cima da mesa, ela vai derreter, não vai? Se tiver um dia muito quente, vai derreter. Por que ela vai derreter? Porque ela vai absorver energia, né? Então, de energia já está envolvida nos processos químicos ou nos processos físicos. Já o líquido, se eu encher uma garrafa de água, colocar no congelador, ela vai virar gelo. Por quê? Porque uma certa quantidade de energia vai ser liberada, uma temperatura baixou, uma certa quantidade de energia liberada para que ocorra a formação de gelo. Beleza? Então, aqui nesse diagrama que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês vão perceber as transformações físicas que acontecem, né? Fusão, vaporização, que a gente já estudou, solidificação, e vão perceber o sentido em que há aumento ou liberação de energia. Beleza? Então, por exemplo, ó, quando eu tenho um sólido, né? Por exemplo, o gelo, e eu faço a fusão do gelo. Quando eu faço a fusão do gelo, onde eu aqui, vai virar o líquido, né? Certo? Esse processo aqui, o sentido aqui dá certo, ó, é um sentido de absorção de energia. Então, para mim sair do sólido e ir para o líquido, eu tenho que absorver energia para poder ter essa transformação. Beleza? Como que acontece? Geralmente, gente, esses sólidos são estruturas bem agrupadas, bem organizadas. E aí, para mim poder quebrar essa estrutura e transformar ele numa estrutura avançada, que é a do líquido, é necessário que eu forneça energia para poder ocorrer essa queda. Beleza? Então, quando eu saio do gelo e vou para o líquido, ali ocorre o quê? Uma absorção de energia. Beleza? Quando eu líquido e venho para o vapor, que é onde eu estou riscando aqui agora, ó, bem, é uma transformação física, né? Você sai da água líquida e vem gasosa. Também é uma transformação física chamada vaporização. E ela ocorre também com uma absorção de energia. Beleza? Já as transformações no sentido contrário, ou seja, do gás são uma transformação do tipo liquefação. Estou circulando aqui agora. Ó. E essas transformações desse tipo, o sentido da seta, ó, elas envolvem o quê? Liberação de energia. Fenômenos que ocorrem liberação de energia. E do líquido sólido também, ó, é a solidificação,
dá certo, ó. É uma transformação que também envolve liberação de energia, tá? Então, eu quero mostrar para vocês que essa questão de liberação e absorção de energia, ela já está envolvida lá nos estados físicos da matéria, estuda, beleza? Só que a termoquímica, que é o que a gente vai estudar agora, não estuda essas transformações de energia lá nos físicos. Ela estuda o quê? As quantidades de energia de cada absorvido nas reações químicas. Então, prestem bem atenção. Eu vou estudar eu vou estudar o calor liberado absorvido nas reações químicas. Então, que área da química é essa? A química, beleza? Então, quando a gente estiver lá no final desse conteúdo, quando a gente estiver resolvendo os exercícios, e aí é importante que vocês tenham isso em mente, sempre para não ficar se perguntando o que é termoquímica mesmo. O professor está falando toda aula, eu não sei o que é. Química é isso. É o estudo das quantidades de calor liberado ou absorvido durante as reações químicas. Muitos livros também falam assim, é o estudo das quantidades de energia absorvida, porque geralmente as pessoas chamam calor e energia como sendo a mesma coisa, apesar delas não serem. Mas geralmente as pessoas, ou alguns livros, mencionam isso, tá? Então a gente pode ter esse conceito na cabeça também, relacionado com calor ou relacionado também com energia, tá? É óbvio que lá no ensino superior a gente vai ver que não são a mesma coisa, mas a nível médio pode fazer essa aproximação, admitindo que calor e energia são a mesma coisa, beleza? Antes de passar para o próximo slide, quero perguntar para vocês entenderam, se ficou alguma dúvida em relação a esse primeiro slide aqui. Se eu falei muito rápido, eu não sei. Deu para entender o que o professor disse. E aí, as outras, queria que vocês se manifestassem também, se conseguirem entender. Rafael, que chegou aí, a Maria Luísa, a Ellen, Lisnaro, que já estava aí desde o começo. Então, vamos lá, gente, para mais um conceito importante aqui, tá? Sobre a termoquímica, beleza? Dentro da termoquímica, tá? Existem os processos, tá? Esses processos, gente, esses processos são a mesma coisa que transformações, beleza? Então, processo, eu não vou escrever aqui porque minha letra vai ficar feia, mas vai dar para escrever direito aqui por conta do mouse. Mas toda vez que a gente ouvir falar em processos aqui dentro, será a mesma coisa que transições. Então, dentro da termoquímica, a gente tem processos endotérmicos ou exotérmicos. Ou seja, eu tenho transformações que são exotérmicas ou endotérmicas, beleza? Então, prestem bem atenção nesse conceito aqui, ó. Os processos que liberam calor são denominados processos exotérmicos, beleza? Então eu vou até grifar aqui para a gente não esquecer, ó. Os processos que liberam calor, tá? Então se um processo químico lá libera calor, então ele vai ser o quê? Um processo exotérmico, beleza? Libera calor, é processo térmico. E aí a gente vai para exemplos, né? Por exemplo, reações térmicas são as que produzem ou liberam calor. Como, por exemplo, a queima do carvão. Beleza? Queima do carvão é um processo que libera calor. Um processo isotérmico. Tá? Então, qual a reação química que representa o carvão? O carvão, ele é o carbono, tá? A gente tem no grafite, o carbono diamante, só que no caso aqui é o carbono grafite. Para ele ser queimado, é necessário que ele entre em contato com oxigênio, CO2. Então, esse tipo de reação é chamada de combustão. Então, quando ocorre o carvão, ele vai produzir o CO2, que é o chamado gás carbônico, que a gente já ouviu falar bastante, né? Poluente bastante conhecido, gás carbônico, CO2. No final, a gente tem aqui um mais e tem calor. Então, significa que esse calor aqui foi liberado. Porque é o seguinte, gente, quero mais uma vez que vocês prestem atenção. Nessas reações químicas, as reações químicas elas são muito similares na verdade, as equações químicas são similares às equações matemáticas. A gente tem o primeiro membro e o segundo membro. Então aqui, no primeiro membro, é
são os termos que estão antes da seta, tá? Aqui está a seta, aqui está o primeiro membro. O primeiro membro é chamado de reagentes, são as espécies que irão reagir. E o segundo membro é chamado de produto, são as espécies que serão produzidas. Então tem o membro reagente, segundo membro produtos, beleza? Então vocês vão perceber que o calor aqui, ele está no segundo membro, no produto. Então o calor aqui ele vai ser produzido. Se ele vai ser produzido, ele vai ser liberado. Ele aparece aqui nos produtos. Então, toda vez que vocês verem uma equação química que tiver o calor lá do lado direito, lá no lado dos produtos, significa que ele está sendo liberado. Então, significa que aquela reação química ali é o que? É exotérmica. Beleza? Então, a gente tem a queima do carvão. É um exemplo de reação exotérmica. Então, todas essas reações de queima são exotérmicas, liberam calor. Outro exemplo, a questão da gasolina. A gasolina, ela tem como componente principal o octano, que é o C8H18. Quando esse C8H18, tá aqui a fórmula, ele entra em contato com o oxigênio, vai acontecer a queima, que é e vai produzir CO2, dióxido de carbono, que é um poluente bastante que eu acabei de mencionar, né? E produzir água. E vai também calor. Esse calor vai ser o quê? Vai ser liberado. Então é uma reação do tipo térmica, beleza? É importante. Aí alguém pode falar, então, todas as reações de queima aí são reações exotérmicas? Sim, já não, as combustões também. E na verdade as combustões também não. A combustão é um tipo de queima, tá? Então, quando eu falar queima de carvão ou combustão do carvão, eu estou querendo falar a mesma coisa, beleza? E vocês vão perceber que as reações de combustão de queima, elas têm quase que a mesma fórmula. Ela é sempre a substância que vai ser queimada, que foi o carbono aqui em cima e aqui embaixo a gasolina. E para poder queimar, eu vou ter que ter o oxigênio. Beleza? Então, essas reações de combustão elas envolvem a queima e envolvem a presença de oxigênio. E quase sempre envolve a formação de gás carbônico, que é o CO2. Beleza? Então, em resumo, tá? A gente estudou logo o nosso primeiro conceito, que são os processos que geram calor. E que processos são esses? São os processos exotérmicos. E as reações de queima ou combustão de alguma coisa. Beleza? Então agora a gente vai por outro conceito. Que conceito é esse, professor? São aquelas reações ou processos que absorvem calor. Os processos que absorvem calor, vou até marcar, ó, os processos que absorvem calor, tá aqui, ó. Eles são chamados de que processos endotérmicos, beleza? E se exotérmicos são os que liberam calor, endotérmicos são os que absorvem calor, tá? Deixa eu ver aqui. A Maria Luzia chegou aí. Boa tarde, Maria Luzia. Tranquilo? Então vamos lá. Então a gente já viu o conceito aqui de processos exotérmicos, tá? São os que absorvem calor. Então a gente vai aqui agora ver os exemplos, tá? Por exemplo, o nosso primeiro caso é a decomposição do carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio ele está presente em algumas rochas, tá? E ele se decompõe em moléculas menores, tá? Só que para o carbonato de cálcio, tá aqui onde eu estou circulando nos reagentes, para se decompor, é necessário que eu forneça calor. Ele não vai se decompor sozinho, tá? Então eu forneci calor. Percebe agora que o calor está no primeiro membro da equação, que está nos reagentes, ó. Então, se ele está nos reagentes, significa que ele vai ser consumido. Então, para ele ser consumido, eu vou ter que fornecer. Eu só vou consumir uma coisa que me é fornecida. Então, o calor está nos reagentes é porque ele está sendo fornecido. Beleza? Então, se o calor é fornecido, o sistema, que é o carbonato de cálcio, ele vai absorver esse calor que foi fornecido. Absorve o calor que foi fornecido, então é um processo que absorve o calor. Então, é um processo endotérmico. Beleza? Então, para mim decompor o carbonato de cálcio, decompor significa quebrar ele em moléculas menores. O carbonato de cálcio é o CaCO3. Para eu poder quebrar ele em CaO, que é o óxido de cálcio, e CO2, é necessário que eu forneça energia. E se eu fornecer energia, quer dizer que o cálcio vai absorver essa energia. Então, o processo global aqui é um processo endotérmico. Beleza? Outra coisa, a síntese do óxido nítrico. O óxido nítrico está aqui, ó, é o NO. Para poder formar o NO, alguém poderia falar, professor, para formar o NO no laboratório é só hidrogênio e oxigênio e juntar os dois bonitinho para formar o NO. Não, não é. Para que eles sejam unidos, ou para mim juntar eles, que eu forneço também uma energia para que obrigue eles a ficar juntos. Por quê? Eles na natureza, eles existem como N2 e O2. Então eles preferem existir como moléculas individuais. Só que para mim poder eles não vão se unir de graça. É necessário que eu forneça energia. Se eu for
energia e eles irão absorver essa energia que foi fornecida, que ela está inclusive a gente aqui no primeiro membro, então significa que eles absorveram. Se eles absorveram, significa um processo endotérmico. Então a síntese do óxido nítrico é um processo endotérmico. Por quê, professor? Porque para mim poder formar um óxido nítrico, eu tive que fornecer energia e juntar o N2 e o O2 aqui, ó. Beleza? Então agora deixa eu perguntar para vocês. E aí, conseguiram entender essa? E eu já complicou um pouco mais. Vamos falando aí. Quero a participação de todos. Deixa eu perguntar aí para Maria Luísa, para o Rafael. Me falem aí se vocês conseguiram entender. Quer que repita alguma parte? Entenderam? Fala Tá aí. dando pra entender. Ou Tá digi... dando pra entender. Tá dando pra entender, Maria professor, por Luísa. enquanto. Ah, A tá. parte que Entendi eu agora. cheguei. Vamos lá, os outros. Se não, eu vou continuar. Beleza, gente. Então vamos lá, continuando. Esse slide aqui é somente um resumo, tá? Então eu vou estar postando para vocês esse slide juntamente com a gravação da aula aí posteriormente. Então esse aqui é tudo que a gente já viu até agora, beleza? Então se um processo, né? Um processo que eu também falei que pode ser uma transformação ou uma reação química. Então se um processo que libera calor, ele é chamado de quê? É exotérmico. E um processo que absorve calor é chamado de endotérmico. Beleza? Então, aqui é só um resuminho básico de tudo que a gente já viu agora, tá? Em relação à termoquímica. Beleza? De novo, para Maria Luzia, que chegou por último, só para ela entender o que é termoquímica, tá? Termoquímica é o nosso primeiro conteúdo, tá? Nosso primeiro conteúdo foi soluções, depois propriedades coletivas e agora é termoquímica. E a termoquímica, ela estuda as quantidades de calor que são liberadas ou absorvidas durante as reações químicas, tá? Então a gente faz reação química e vamos estudar o calor que vai ser liberado ou absorvido, beleza? Durante essas reações químicas, tá? Então isso que é a termoquímica. Só que antes de entrar nos conceitos específicos de termoquímica, a gente tem algumas definições. E as definições importantes inicialmente são essas, de fenômenos de processos endotérmicos e exotérmicos, que a gente acabou de ver, tá? E aqui tem um resuminho básico de tudo que a gente já viu até agora, tá? Vamos para o quarto slide aqui agora. Beleza. Agora quero ver se vocês entenderam bem. Tem as questões aqui para ver, tá? Eu queria pedir vocês analisarem, primeiramente, a questão aqui da esquerda, essa que eu estou marcando aqui em vermelho. Analisem ela aí para mim, para a gente poder comentar. Tá? Vou dar uns minutinhos aí para vocês ler a questão devagarzinho, analisar, e aí a gente faz.
Ó, seguinte aí. Você já está na letra B, né? Quem de vocês quer me explicar a letra B? Maria Luzia, acho que a. Quem mais? Maria Luísa, Elisnara. Quem se arrisca? A Nicole também. Eu acho que seja a letra B porque na primeira o gás ele vai estar queimando, ou seja, ele vai estar saindo o calor dele, e na outra água que vai estar fervendo, ela vai estar absorvendo o calor. Então vai ser isotérmico e endotérmico. É isso aí. Perfeita explicação, Nicole. É isso mesmo, tá? Poxa, pulei. O conteúdo, a resposta é a letra B mesmo, tá? Toda vez que envolver vi falar alguma coisa queimando, é um processo exotérmico. Então, o gás queimando na boca de fogão é um processo que está liberando calor, tá? Porque o gás está queimando ali, está liberando calor. E aí, a panela que está em cima desse gás, dessa boca desse fogão, a panela que está em cima com água, ela está se beneficiando desse calor que está sendo liberado. E esse calor que está sendo liberado no item 1 está sendo absorvido lá no item 2. Tá? Então, o processo do item 2 é um processo térmico. Tá? A água fervendo em uma panela que se encontra sobre a é um processo endotérmico. Beleza? Então, a resposta correta aqui é letra B. Essa questão da direita, a gente não vai fazer agora, tá? Vou fazer ela mais para frente, que ela envolve um conceito aqui que a gente não vai comentar aqui agora, beleza? Mais na frente eu vou falar sobre a questão aqui, tá? Queria falar somente sobre essa aqui da esquerda, para deixar fixo em vocês a questão de conseguir enxergar o fenômeno. Se ele é um fenômeno que libera calor, se é um que absorve calor, e conseguir relacionar com os nomes lá, que são exotérmicos e endotérmicos, beleza? Então, vamos à frente, tá? Estão conseguindo entender até agora, né? Sim. Então, só, gente, que dentro dessa parte aqui da termoquímica, a gente fala de calor, que é absorvido, que é emitido, não sei o quê. Existe uma coisa aqui dentro importante, que a gente medir o calor que vai estar sendo absorvido ou emitido, tá? Não pense que a termoquímica é simplesmente saber se a energia está sendo emitida ou absorvida. Não, a termoquímica não é somente isso. A termoquímica é saber o que está sendo emitido ou absorvido e saber medir o que foi absorvido e emitido. Então, você já deve esperar que vai ter matemática, ter conta. Claro que vai, porque a gente precisa medir o calor que vai ser absorvido ou emitido em um processo. Beleza? Gente, existe uma fórmula específica para a gente medir a quantidade de calor que é emitida ou absorvida dentro de um processo. A expressão, a fórmula, vem lá vem da física com a química, lá da calorimetria, que é o estudo do calor, tá? E essa fórmula aqui que eu estou circulando para vocês é a fórmula que a gente vai utilizar para medir a quantidade de calor que é absorvido ou emitido durante o processo, beleza? Então, esse Q que está sendo marcado aqui é o calor, tá? Então, o calor na química, ele é representado por Q, beleza? Q vai ser igual a M vezes C vezes ΔT. Então, toda vez que quiser calcular a quantidade de calor de um processo, é necessário que eu tenha a massa daquela substância que está envolvida ali, é necessário que eu tenha que é o calor específico, que eu vou já falar, e é necessário que eu tenha T, que é a variação de temperatura da substância. Beleza? Então, se eu tiver essas grandezas aí, eu consigo calcular a quantidade de calor. Beleza? Então, tá aqui, ó. Q igual a M vezes ΔT. Essa formulazinha aí vocês vão ter que guardar. Beleza? Que a gente vai utilizar ela. De novo, repetindo. Quem que é o M? É a massa da substância. Quem que é o Q? É a quantidade de calor que é absorvida ou liberada pela substância. Beleza? O C é o calor específico da substância. Tá? E o ΔT é a variação da temperatura dessa substância. Beleza? Esse calor específico, o conceito dele é o calor necessário para medir a temperatura
de 1 grau, de 1 grama de uma substância, tá? É um conceito meio estranho, mas é como se fosse o calor que cada substância, cada calor, cada substância tem para que ela seja elevada a temperatura de 1 grama daquela substância. Então, esse calor específico vai guardado na nossa cabeça como se ele fosse uma constante de cada substância, uma constante relacionada com o calor de cada substância. Então, por exemplo, essa tabela aqui de cima, ó, vocês estão vendo que a água tem calor específico de 4,18. Já o ferro tem calor específico de 0,46. Então, são valores bastante diferentes, tá? Alumínio, calor específico de 0,92. Então, a gente vai guardar esse Czinho, que é o calor específico, como sendo uma constante relacionada com o calor de substância. Beleza? Então, para me calcular o calor envolvido numa reação, é necessário que eu tenha o quê? A massa da substância, o calor específico, que é o C, e o ΔT. Beleza? Alguém assim, professor, por que tem que ter o ΔT? Porque geralmente, pessoal, essas questões aqui essas questões de transformações na termoquímica, elas envolvem variação de temperatura, tá? Beleza? Ó, nessa questão aqui anterior que eu pulei para vocês, ó, ela fala assim, ó, na hora que eu, ó, uma determinada quantidade de cloreto de alumínio em água a 25 graus, obteve-se uma solução, a temperatura foi de 15 graus, tá? Então, geralmente, as quantidades, as transformações que acontecem na termoquímica, elas envolvem calor. Elas não ficam com a temperatura constante. É óbvio, gente, que em alguns casos tem transformação que envolve temperatura constante, que são as transformações isotérmicas. Mas isso é somente quando o físico, quando eles querem um ambiente controlado. Mas na natureza, essas transformações elas não são isotérmicas, elas acontecem com variação de temperatura. Então é por isso que a gente tem nessa fórmula aqui o ΔT, que ele mede justamente isso, a variação de temperatura da substância, beleza? Essa figura aqui do lado inferior direito, que eu mostrado para vocês, é um protótipo, uma ilustração do aparelho que é utilizado para a gente medir calor de uma transformação química. Esse aparelho é chamado calorímetro, tá? É um jeito de medir o calor, tá? É um equipamento para medir calor. É óbvio que aqui eu estou mostrando para vocês uma ilustração, uma maneira bem simplificada. É óbvio que ele é um equipamento muito mais robusto e muito mais sofisticado, tá? Então, como que ele funciona, gente? Funciona assim, ó. Eu tenho, por exemplo, um becker aqui dentro, que é esse recipiente com água, tá? Tem um becker com uma massa de água conhecida, tá? Esse exemplo aqui eu de, por exemplo, a quantidade de calor envolvida no aquecimento da água, por exemplo. Então, eu tenho uma massa de água conhecida dentro desse becker. Eu tenho aqui o termômetro de pressão, que é para medir a temperatura antes de iniciar o processo e depois de iniciar o processo, para eu poder ter o ΔT, que é a diferença de temperatura. Então, eu tenho o termômetro aqui, tá? O termômetro de precisão. Eu tenho um agitador elétrico para agitar aqui as minhas moléculas de água. E esse meu recipiente aqui, é necessário que ele seja isolado, tá? É necessário que ele seja isolado para não ter perda de calor para o meio ambiente. Então, ele tem que ser um sistema isolado. À medida que eu começo a aquecer esse recipiente aqui, eu quero medir a quantidade de calor que está envolvida aqui no, sei lá, nessa transformação, nesse aquecimento da água, por exemplo, tá? A água está lá a temperatura de 25 graus, eu vou aquecer ela até 100, eu quero saber a quantidade de calor que vai ser liberada. Então, o que eu faço? Eu pego a massa da água que eu conheço, tá? Preciso ter uma massa de água aqui conhecida, preciso ter o termômetro para medir a diferença de temperatura e já tenho um calor específico da água que é um constante. No final, eu pego todas essas informações, jogo lá dentro da fórmula e vou saber a quantidade de calor que for envolvida aqui nesse processo de aquecimento da água, tá? É óbvio que aqui dentro desse recipiente eu estou trabalhando somente com uma substância, que é a água. Mas, por exemplo, se eu misturasse duas substâncias e elas reagissem entre si, tivesse uma reação química e liberasse calor, também eu ia conseguir calcular a quantidade de calor que foi liberada. Era só eu ter a massa das substâncias, ter as diferenças de temperatura antes e no final da reação química e ter os calores específicos das substâncias. E aí no final eu jogava nessa fórmula aqui e ia obter a quantidade de calor que foi envolvida aqui nesse processo. Beleza? Deixa eu ver. Ah, tá. Aí, para a gente poder melhor essa parte aqui
que eu falei que envolve matemática, eu mostro para vocês na próxima slide uma questão, tá? Que envolve essa fórmula. Porque eu mostrei aqui, né? Só um minuto. Eu acho que o meu aqui saiu. Já eu volto para compartilhar a tela com vocês. Um minuto. Tá, então vamos lá. E aí, como eu estava comentando nesse instante, eu mostrei aqui a equação para vocês, mostrei cada componente, cada peso aqui que está dentro da nossa equação, mostrei o que é o calor específico e o calorímetro, que é o equipamento utilizado para medir essas quantidades de calor. E agora, para fixar esse conteúdo aqui da parte de medidas de calor, para vocês uma questão, tá? Como que a gente utiliza essa fórmula aqui, como que a gente usa os apresentados, como que a gente organiza a resolução desse tipo de questão, beleza? Então vamos lá. A questão é essa aqui, ó. Que quantidade de calor é liberada por uma química que é capaz de elevar de 20 graus para 20 graus Celsius a temperatura de 2 kg de água, né? E ele fala que o calor específico da água é 1 cal dividido por grama vezes graus Celsius. Vocês percebem aqui que o calor específico é 1. Lá na tabela é 4,18. Daqui a pouco a gente vai entender essa diferença, tá? Mas por enquanto vamos focar aqui na nossa. Então essa questão ela é engraçada. Está pedindo para a gente a quantidade de calor que é liberada por uma reação química que é capaz de elevar a temperatura de 20 para 28 graus de 2 kg de água. Então eu tenho lá a água, muito parecida com esse recipiente aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, tá? Só que em vez de eu ter a casinha aqui medir elevação de temperatura, não. Eu vou ter uma reação química acontecendo nesse recipiente. E aí dentro desse recipiente aqui, ó, tá me falando que eu tenho uma massa de água conhecida. De água conhecida é essa? É 2 kg de água, beleza? Então 2 kg, tá? De água. Eu vou usar essa figura aqui para a questão lá, a questão. Então aqui eu tenho 2 kg de água. Aí, digamos, reação química formada entre A mais B, tá? A substância vai reagir com a substância B, só que essa reação química aqui, tá? Essa reação química ela vai acontecer aqui dentro do recipiente, beleza? Dentro do recipiente. E quando ela acontece, o que ela faz? Ela faz a temperatura inicial da água, que era 20 graus, ela faz a temperatura inicial da água, que era 20 graus, passar para quanto, gente? Passar para 28, tá? Passar para 28. Aí, medido isso, professor? Lá pelo termômetro de precisão, que tá aqui, ó, beleza? Então, vocês entenderam? Eu tenho 2 kg de água aqui dentro desse recipiente, dentro do meu calorímetro bonitinho, e eles estão a 20 graus, esses 2 kg de água. Aí o que eu faço? Eu pego o reagente B, jogo lá dentro, ele vai reagir, o A com B, e a temperatura da água sai de 20 graus e vai para 28. E aí a questão pede o quê? A questão pede para a gente saber qual que é a quantidade liberada por essa reação química. Você percebe que é interessante? Eu estou utilizando a água para me medir a variação de temperatura e através da variação de temperatura que eu vou descobrir qual que vai ser o calor que foi liberado por uma reação química que aconteceu dentro da água. Então, um processo de medida de calor que aconteceu de maneira indireta, tá? É um negócio meio maluco, mas vamos tentar aqui essa questão, como é que faz, tá? Então, vamos lá, tá aqui os dados. A fórmula é aquela que eu falei para vocês, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Vocês vão perceber que é muito fácil, tá? O enunciado pode dar um pouco uma assustada, mas ela é muito fácil. Vamos lá, então já tem a fórmula. Só que eu já tenho os dados, ó. Quem que é o M? O M que eu vou utilizar aqui é a massa, tá? Que é 2 quilos, que é equivalente a 2.000 gramas, tá? O C, que é o calor específico, é 1
É 1, vale 1. Que é calorias dividido por grama dividido por grau, tá? O ΔT, quem que é? ΔT é sempre a temperatura final menos temperatura inicial, tá? Então vai ser quem? 8, que foi o final, menos o 20, que vai dar igual a 8. Então já tem os dados, ó, beleza? Então agora é só eu colocar aqui a fórmula, que é igual a M, que é igual a C, que é igual a ΔT, beleza? Então Q vai ser igual a massa, a minha uma coisa importante, a massa aqui tem que estar em gramas, beleza? Então Q vai dar igual a 2.000, Q igual a 2.000, vezes o C, quem que vale o C? Vale 1. Quem que vale o ΔT? Vale 8. Então vai ser 2 vezes 1 vezes 8, que vai dar o quê? 16.000 cal. Cal de onde? Calorias, beleza? Que é a unidade de medida de calor, tá? Certo? Então, ó, outra coisa. Por que que a massa, alguém poderia perguntar, professor, por que que a massa tem que estar em gramas e não em quilogramas? Porque vocês percebem que aqui eu tenho uma multiplicação e eu vou ter um cancelamento de unidades. Por quê? Porque a massa tem unidade, o Czinho aqui tem unidade e o ΔT tem unidade. Só que o Czinho, a unidade dele aqui, ó, é gramas por grau. Então, para mim poder cancelar as unidades de grama que está no denominador, é necessário que a minha massa esteja em gramas também, para poder ter o cancelamento de unidades. E aí o grau Celsius aqui vai cancelar com o grau Celsius que era para estar aqui no 8, ó. Beleza? Vai cancelar também, porque ele está no denominador. E já o do 8 aqui está no numerador. Essas unidades aqui, vai sobrar somente o cal, que é calorias. Todo mundo já vai falar, né? Calorias. Então, a calorias é a unidade de energia, tá? Então, por isso que é necessário transformar a massa em gramas, para um cancelamento de unidades, tá? Deixa eu perguntar para vocês. Conseguiram entender ou ficou muita dúvida nessa parte? Ou começou a complicar? E aí, entrando, sim ou não? Eu não entendi muito bem, não, professor. Eu fiquei meio sem rumo. Não entendendo foi nada. Parte que você não entendeu. É só para que o senhor estava fazendo Hã? essa continha aqui. Nada? Não, essa continha aí que Ah, você sim, sim. Tá, entendi. Entendi. Ó, essa parte da conta é o seguinte. A fórmula que a gente tem é essa, ó. Para medir calor de um processo químico. É o Q é igual a M, é igual a C, é igual a ΔT. Beleza? Só que aqui a gente tem uma reação química que ela aconteceu dentro de um recipiente que água. Então a massa, nesse caso aqui que eu vou utilizar para medir o calor, é a massa lá das substâncias da reação química. Vai ser a massa água, que foi a água que foi utilizada para medir o calor liberado. Beleza? Então, esse um recipiente como esse que eu mostrei aqui para vocês, ó. Recipiente com água, com 2 kg de água. E eu vou fazer uma reação química lá dentro. E essa reação química ela vai liberar calor. Só que ela não vai liberar calor e aqui vai ter um aparelho, um LEDzinho explicando, mostrando a quantidade de calor que vai ser liberado. Não. Para mim poder descobrir a quantidade de calor que vai ser liberado, é necessário eu saber quanto que essa reação química vai afetar a temperatura da água. A temperatura da água, inicialmente, ela estava com 20 graus. E aí, quando a reação química aconteceu, ela fez com que a temperatura da água fosse para 28, beleza? E aí, a partir dessa informação, é que eu vou calcular a quantidade de calor liberada pela reação química. Então, é meio que eu estou calculando a quantidade de calor liberada pela reação química de maneira indireta. Porque eu não estou medindo ali a quantidade de calor que foi liberada diretamente. Não, estou medindo o quanto que essa quantidade de calor aumentou a temperatura da água. Depois eu calcular a quantidade de calor que está envolvida ali naquela transformação. Beleza?
E aí, na questão aqui, não tem muito segredo, tá? A massa é 2 kg de água, mas eu preciso dessa massa em gramas. Então, 2 kg igual a 2.000 gramas, tá aqui. O C é o calor específico, tá? Tá aqui na fórmula. Preciso dele? Preciso. Ele é quem? Calor específico. Aqui forneceu, ó. Tá aqui. É 1, beleza? Delta T. O delta T é sempre quem, ó? Delta T é sempre igual temperatura final menos temperatura inicial. Tem um sistema que ele fala assim, que a reação foi capaz de elevar a temperatura de 20 para 28, quer dizer que 20 é a final, né? Então quer dizer que 28 é a temperatura final. Quem que é a temperatura inicial? É 20, né? Tá aqui, ó, 20 menos 20, que vai dar igual o quê? 8. 8 o quê? 8 graus, como o delta T. Beleza? 8 graus Celsius, que tá aqui embaixo, ó. Beleza? Então já tem todos os dados, ó. Tem um M, já a questão me forneceu. Tem o C, a questão me forneceu. O delta T, a questão não me forneceu, mas eu sei calcular. Beleza? Então tem todas as grandezas aqui. Então é só jogar na fórmula, ó. Q igual a M vezes C vezes delta T. Então quem que é o M? 2.000. Quem que é o C? Quem que é o delta T? 8. Então é só o quê? 2.000 vezes 1, 2.000. 2.000 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Então é só acrescentar os 3 zeros. Então vai dar 16.000. Beleza? Muito segredo. Então, 16.000 o quê? Cal. Cal quer dizer o quê? Cal, que é a unidade que a gente usa para medir energia. Beleza? Então, essa é a maneira que a gente usa. Na verdade, essa é uma questão que eu estou mostrando para vocês como que a gente usa lá aquela fórmula lá de calcular o calor, né? Q igual a M vezes C vezes delta T. Tá? Então, essa questão aqui está exemplificando como que a gente usa essa fórmula, beleza? Porque eu mostrei aqui para vocês no slide anterior, mas eu não falei, eu não mostrei, tá? Então é importante também a gente fazer uma questão que envolva essa forma, entender como que organiza os dados, como que faz a matemática, como que utiliza algum artifício importante aqui para a gente poder entender, resolver esse tipo de questão, tá? E eu falei aqui para vocês que esse vem lá de calorias, né? Todo mundo já ouviu falar, né? De caloria, unidade de energia. Só que dentro da termoquímica, ela não é a única unidade para medir energia, tá? Vocês vão ouvir falar muito em calorias, que é o que a gente acabou de falar, e vão ouvir falar bastante em joule, tá? Então, o joule também é uma unidade de medir energia dentro da termodinâmica, tá? Então, quando a gente estiver trabalhando com a termoquímica, vai vir questões que vão ter caloria, vai vir questões que vão ter joule, beleza? Então, é importante que a gente saiba transformar uma na outra, beleza? Porque pode ter ainda pegadinha, gente, ó, pode ter questão que for dados em calorias e a resposta tem que ser em joule lá nas alternativas, vice-versa, tá? Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado com essas transformações, tá? Aí alguém fala, professor, como é que transforma? Tá? Como é que faz a transformação? Um cal, que é uma calorias, é equivalente a 4,18 joules, tá? Então esse é o fator de conversão, tá? Então toda vez que você quiser transformar, vocês vão ter que usar a relação aqui e fazer uma regrinha de 3, beleza? Outra também, gente, ó, aqui a gente está falando de quilojoule e quilocaloria, tá? O que é quilocaloria? Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer que 1.000 joule, ó, quer dizer que 1.000 joule, 1.000 joule, joule é representado pelo J maiúsculo, 1.000 joule é igual a 1 quilojoule, beleza? O que quer dizer 10 menos 3, né? Quer dizer 1.000. Então, 1.000 joule quer dizer joule. E 1.000 calorias, ó, 1.000 calorias, como calorias em unidades? É cal, né? Então, 1.000 calorias quer dizer igual ao quê? Quer dizer é equivalente a 1 quilocal. Beleza? Alguém fala assim, professor, que história é calorias, joule, e agora quilocal e quilojoule? Quer dizer, gente, quilojoule e quilocaloria são subunidades, tá? Porque às vezes eu tenho aqui, ó, nessa questão, eu tenho 6 calorias, 16.000 calorias, né? E aí, para a resposta não ficar muito grande nas alternativas, ou para mim trabalhar com esses dados aqui posteriormente, e eu que você trabalha de maneira simplificada, eu posso fazer o quê?
eu posso chamar que eu calculei 16.000 cal, eu posso chamar ele como sendo Q igual a 16, o quê? 16 cal, tá? Que fica mais simples a minha resposta, 16 quilocal. Por que, professor, que é 16 quilocal? Porque esses zeros aqui, ó, do 1000, eles valem o quê? Valem o K, né? Valem K, tá? Porque o K vale quem? O K vale 3. 10 a 3 quer dizer o quê? Quer dizer 1000, tá? Então, se é 16.000, quer dizer que vai ser o quê? 16 quilocal. Quilocal. O cal vale 1000, beleza? Deixa eu perguntar para vocês. Quer entender essas relações aí das unidades? Em Maria Luzia, a Nicole, a Ellen, o Rafael, todo mundo. Eu me entendi sim. Então, elas são variações de unidades, beleza? Outra maneira também de transformar de calorias para quilocal é por 1000, tá? Então, qualquer coisa, deixa eu só apagar aqui. Qual a resposta que vocês acharem aí, nas questões de vocês que eu vou passar, ó, vamos lá. Para facilitar aqui o nosso entendimento, ó, qualquer coisa que vocês acharem de resposta e ela der em calorias, eu falar assim nas alternativas, falar, não, eu quero em quilocal. Vocês acharem calorias, tá? Se vocês acharem calorias, como é que faz? Uma maneira interessante de fazer é só você dividir por 1000. Toda vez que você dividir por 1000, você já vai estar transformando em quilocalorias, tá? Então tá aqui o 1000, ó. Vou dividir 16.000 por 1000. O que acontece? É só pegar esses três zeros aqui, ó. Corta os três zeros de baixo com os três zeros de cima. Cortou com os três zeros de baixo com os três zeros de cima, tá cansando. Então vai sobrar só quem? Só 16. 16 o quê? Quilocalorias. Por quê? Porque se eu dividir por 1000, já estou transformando em quilocalorias. Beleza? Então existe essa maneira alternativa, tá? Então só lembrando, caloria é o quê? É uma unidade de energia dentro da termoquímica. O joule também é uma unidade de energia, beleza? Então são unidades de energia utilizadas dentro da química, dentro da física, beleza? E é importante que vocês saibam calcular de uma unidade para outra, tá? E como que faz? É assim, ó, ou seja, uma caloria equivale a 4,18 joules, beleza? Então vamos lá, fazer uma questão aqui para a gente ver como é que faz isso. Ó, a questão já está resolvida, inclusive. Ó. Fala assim, ó. Ele pergunta, ó, quantos joules correspondem a 500 cal, 500 calorias. Ele quer que eu transforme calorias em joule. Então o que eu faço? É só a nossa famosa da regra de 3. Você já deve ter ouvido falar, né? Regra de 3. Então eu faço 1 cal é igual a 4,18 joules, tá? Essa relação aqui, onde eu estou riscando aqui em cima, ó, que eu já mostrei no slide. Ó. Então eu estou montando a regra de 3 com base nessa relação aqui. Esqueçam disso, beleza? Então, 1 cal equivale a 4,18. Só que eu tenho 500 cal, que é 500 calorias. Então eu coloco 500 aqui embaixo. E ela equivale a quanto joule? Não sei, é X. Então o que eu faço aqui agora? Ó? A regra de 3, é produto dos meios vezes produtos extremos, tá? É chamado cruz credo, né? Que as pessoas chamam. Então vai ser o quê? 1 x. Então eu vou colocar aqui, ó. 1 vezes x igual a quem? 500, né? Vezes 4,18. Tá aqui, ó. Tá? Então quem é um x? É x. Quem que é 504,18? É 2090. 2090 o que, professor? Não é joule que eu estou procurando? Não, o X não está aqui do lado do joule? Então, 2090 joule. Aí alguém fala assim, ah, professor, então se eu dividir por 1000, vai dar 2,09, né? Se eu dividir por 1000, isso. Só que vai ser mais joule. Vai ser o quê? Vai ser quilojoule, porque eu dividi por 1000, transformando para quilojoule. Beleza? Deixa eu perguntar a vocês. Conseguiram entender, gente, essa parte aqui?
Sim, professor. Então, gente, então a nossa aula de hoje, ela era para isso, tá? Era para iniciar o conteúdo de termoquímica, os conceitos iniciais, e a gente já conseguiu avançar um pouquinho aqui para a parte da matemática, que os conceitos que envolvem a descrição dos fenômenos, né, classificar eles como endotérmicos e exotérmicos. Aí depois eu mostrei para vocês a equação para medir a quantidade de calor e transformação química, que é aquela Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Falei para vocês das unidades de medir as unidades utilizadas para medir energia na termoquímica, né? Medir energia ou calor na termoquímica, que é o joule. Ensinei para vocês aqui como é que transforma de unidade para outra. Em breve eu vou tentar colocar algum exercíciozinho para vocês resolverem aí sobre conteúdo, sobre essa parte aí de transformação, tá? E na próxima aula a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo. Vamos avançar aqui no conteúdo, tá? Essa foi só a nossa primeira aula. Mais uma vez, quero lembrar, quem ainda não fez a atividade 3 de propriedades coligativas, por favor, façam quanto antes, porque senão vai acumular os conteúdos de termoquímica com a atividade de propriedades coligativas, tá? Pode ser que conteúdos, aí vocês podem se atrapalhar aí na nossa reta disciplina, beleza? Então, era basicamente isso. Qual dúvida, me mandem mensagem no Class 1, no WhatsApp, não sei, tá? Que a gente conversa, tá? Desejar para você um bom, um ótimo final de tarde, tá? E é isso, gente. Tô na aula aqui nesse momento. Forte abraço aí para todos e até a próxima.